da natureza que ele criou e muitas vezes a gente não tem olho para ver, né? Querido Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, que a luz do seu amor penetre os corações nossos, do nosso lar. E o coração do nosso lar é a família, pela união dos pensamentos no bem, de encarnados e desencarnados, pois que a nossa família tem os bons que nos protegem, nos abraçam, nos sustentam e nos fortalecem. E aqueles mais atrasados ainda dispostos a dificultar o nosso caminho evolutivo e os de si mesmos. Todos fazemos parte da grande família, no momento em que o Cristo nos diz que devemos amar a todos, inclusive aos inimigos. Inimigos são temporários e um dia se tornarão grandes amigos, pois afinal a felicidade é a senda do Filho de Deus, pois um dia seremos todos anjos, bons e maus, superiores e inferiores, trabalhadores e ociosos, dedicados e descompromissados. Cabe àqueles que entendem a luz do Cristo se fazer olhos para os que não veem, mostrar o caminho para aqueles que estão perdidos, através do esforço próprio, na redenção de nós mesmos, na busca incessante de ver um pouquinho mais a cada momento, através do sacrifício constante pelo exemplo do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Que a luz e a bênção do teu amor, Senhor, chegue a todos aqueles que envolvemos em nossos pensamentos, para que haja oração íntima em favor de todos, para agilizarmos a vinda do seu reino aqui na terra. Compromisso que os trabalhadores da última hora precisam colocar dentro de si como missão extremamente importante para a felicidade de todos em teu nome. Ampara-nos e receba de joelhos o nosso agradecimento pela vida, pelas bênçãos por te conhecer, por nos propiciar as condições de sobrevivência, principalmente da vida espiritual. Agradecemos por mais um dia, mais uma página em branco em que podemos grafar com o nosso esforço, mais uma bela página do nosso destino no caminho até o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sem esforço a gente não é nada. Então vamos nos esforçar. Eu retornei aqui. Vocês desculpem, mas eu aprendi com uma frase de Pestalozzi, né, o mestre de Kardec, que no Instituto Pestalozzi, que o Kardec fez parte, foi o melhor discípulo e o discípulo que ele mais confiava, o pedagogo Pestalozzi. Ele falava que o lema de quem ensina é repetir. Isso aqui é para ser um estudo onde todos podem falar, conversar, e a maioria das vezes não acontece, né? Então a gente assume a responsabilidade de falar. Então, nesse momento que nós falamos, a ideia é ensinar, pelo menos pela experiência, pela leitura. E aí, como o lema de quem ensina é repetir, aí nós vamos repetir de novo aquilo que nós já lemos antes. Era-lhe necessário passar por Samaria. Nós lembramos da história, né? Nós já mostramos o mapa. Jesus saía lá de Cafarnaum, ia caminhando, passar por Samaria para chegar em Jerusalém, que era na Judéia. E havia a briga de tal forma grande que o judeu não cumprimentava o samaritano. Não era aceito o judeu cumprimentar o samaritano, considerado herege de má vida, porque eles não adoravam Deus como os judeus adoravam, que era
utilizando os profetas. Os samaritanos usavam só os 5 livros de Moisés. Só que Samaria era uma das 12 tribos, né, que foi dividida pelo filho de Abraão, Israel, por isso o nome do país Israel, entre o povo que ele comandava. E essas tribos, foram 11, na verdade, e uma terra lá foi dividida em duas, que foram as 2 tribos pequenas, uma delas é de Benjamim. E depois dos vários êxodos que aconteceram com o povo de Israel, quando eles retornaram 2 vezes, né, para a terra prometida, que era ali a região da Palestina, as tribos elas meio que se perderam e se manteve a união da maioria das tribos com a tribo da Judéia, inclusive a tribo de Benjamim, por isso que eu a cito mais, e a tribo de Samaria ficou separada deles por causa das questões de crença. E por essa divisão, os judeus não gostavam dos samaritanos. Isso porque era tudo em nome de Deus, né? Então, é uma coisa complicada. Por que isso? Considerando inimigo, Moisés havia ensinado que amai o vosso amigo e odiai o vosso inimigo. Uma questão de sobrevivência. Vamos deixar bem claro, Kardec explica isso. Bem claro. Dentro da lei de Moisés, principalmente nos 5 livros, chamado Torá, tem os 10 mandamentos, que é a lei divina. Amar a Deus sobre todas as coisas, resumido pela doutrina católica, né? O primeiro mandamento. Honrai domingo. Para os judeus era sábado, os católicos jogaram para domingo. Não sei se vocês sabem disso. O primeiro mandamento é diferente, o segundo mandamento é diferente, né? Aí vem os mandamentos e essa é a lei de Deus. Só que Moisés utilizou a interpretação dos 10 mandamentos para poder controlar um povo difícil, um povo complicado. Kardec deixa isso bem claro. Um povo que precisava respeitar Moisés, pelo menos pelo poder divino dele. Veja bem, era um povo que vivia no Egito e já estava começando a pegar as manias dos egípcios. Vem Moisés com a missão de tirar o povo de lá. No que ele vai tirar o povo, mas quem é você? Se não fosse aqueles milagres, né, dos gafanhotos, não sei se vocês lembram, do Nilo ser transformado em sangue, o povo não ia acreditar. Então ele tinha consigo um poder divino, criando então um grupo teocrático. Quem mandava era aquele que falava em nome de Deus, e Moisés era o que falava em nome de Deus. Compreenderam a questão? Aí ele foi escrever um tanto de coisa, então ele foi o grande legislador do povo hebreu. Inclusive algumas coisas muito interessantes, lavar as mãos antes de comer, higiene, que ele aprendeu com os egípcios, não comer carne de porco, porque por causa da cisticercose, provavelmente, né? Aí ele usou para explicar, mas por que eu vou comer carne de porco? Não, porque o porco grita quando você vai morrer e ele não é um animal de Deus. Vamos comer cabrito. O cabra, a ovelha, porque ele não grita, compreende as coisas? Boi, também. Então essas coisas, boi assim, né? Os boi, vaca também. Então ele foi colocando essas coisas utilizando recursos didáticos que tinha a seu dispor. E aí ele, para segurar o povo, colocou vários pequenos mandamentos. Então, por exemplo, a interpretação não matarás, a interpretação que foi dada é não vai matar o outro humano. Mas nós interpretamos hoje como não matar qualquer coisa, inclusive a esperança de alguém, inclusive, acho que é melhor fechar a janela lá. Não matar, por exemplo, a felicidade de alguém, não matar o trabalho de alguém, ou seja, é uma interpretação mais complexa, mas o povo daquela época tinha dificuldade. Né? Veja hoje. Hoje a nossa geração, que é um pouquinho mais velha, vou tirar esses 2 daqui. O que a gente acha dos mais novos? Eu me lembro, quando na minha época, que o pessoal contava vantagem, que até a 4ª série, eles sabiam fazer conta melhor que a gente. E hoje, a gente olha essas crianças que têm escola desde pequenininho, e a gente fala, mas eles não sabem fazer nada, não é nem conta, é nada. Não é assim que a gente fala? Por que eu estou usando isso aqui, com um pouco de brincadeira? Imagina uma época que não tinha escola. A escola não era sistematizada. Não tinha escola. Quem que aprendia a ler e escrever?
quem tinha dinheiro, e os ricos da época, os ricos, veja, isso é muito importante a gente ter ideia, os ricos eram os que estavam como escribas e estavam ligados aos que mandavam, ou seja, aos sacerdotes. Era filho de sacerdote, sobrinho de sacerdote, parente de sacerdote, amigo de sacerdote. Quem era rico, os filhos podiam escrever, os outros não sabiam nem ler. Então, o povo de Israel, nesse ponto, ele estava acima dos outros, porque a maioria, para poder ler a lei de Moisés, aprendia a ler e escrever. Os outros interpretavam, liam e interpretavam. Compreende a questão? Então, naquela época, você imagina Moisés tentando explicar para um pessoal que não tinha nem pré-primário essas coisas espirituais mais delicadas que até hoje nós temos dificuldade para entender. Ele precisava usar exemplos muito fortes, muito diretos. Então, tudo era mistificado. Então, o poço de Jacó era sagrado, a fonte era sagrada. Não sei se vocês lembram daquela fonte em frente ao templo, em que um anjo movia as águas e eles se curavam. Lembram dessas histórias? Então, tudo era colocado de uma forma muito mística, né? E o Cristo sabia disso, ele estava conversando com esse povo também. Veja a diferença, né? Vamos pegar do tempo de Cristo para cá, a escola para todo mundo, só para ter um exemplo, no Brasil, para todo mundo, até o 3º ano foi institucionalizado depois da década de 70. Até, não sei se vocês lembram, o pessoal falava assim, formei no 3º colegial, formei no científico, porque era formação. Antes, o governo só pagava até a 4ª série. Depois de 5º e 8º, tinha exame de admissão. Não sei se vocês lembram dessas coisas. Pessoal, é por causa da história da pedagogia brasileira. Nós estamos falando de menos de 50 anos atrás. Então, hoje a educação chega a todos. Certo? Para quem quer. De graça, até um determinado ponto. E no Brasil, é um dos poucos países do mundo em que a educação é de graça até a universidade. Lá no Japão, meu colega lá falou assim, lá vocês têm universidade de graça? Temos. Muito bom, que país maravilhoso. A coisa não é bem assim, mas tudo bem. A gente entende o que ele está falando. Por quê? Mesmo a universidade pública nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, ela é paga. Mesmo sendo pública, ela é paga. E aqui no Brasil nós temos essa possibilidade do indivíduo se esforçar, ele consegue formar em instituições públicas sem pagar. Tudo bem. Entendam que é uma situação nova. Nós não estamos falando de 100 anos. Enquanto nós estamos falando de um povo que, quando Moisés começou a falar com eles, era há cerca de 4.500 anos atrás. Vocês imaginam a evolução, a cabeça, o entendimento? Era difícil. Como é que o Moisés ia colocar um povo daquele, assim, todo desobediente para obedecer? Me respondam as professoras do ensino fundamental. Quando pega uma sala difícil, né, que eles não entendem, e aí, como é que faz? Não é mesmo? É bom dar aula para o ensino fundamental, mano? Difícil? Complicado? Pode capeta, não pode falar. Apesar de ser espírita, vamos evitar a palavra capeta. Entendeu? Nem umbralinos, tá? Então, assim, essa é uma questão complexa. Então, você imagina um povo adulto, com força física, você botar esse povo no direcionamento. Entenderam a questão? Então, como é que Moisés fala assim, ama o seu inimigo, mas ele está me fazendo mal, ele está matando a minha filha, ele está roubando o meu gado. Como é que esse pessoal entende? Então, não é assim, Jesus veio mostrar a lei de Deus e mostrar o amor. Então, Moisés é considerado aquele que trouxe a justiça para a terra. Trouxe justiça. E a vontade de Deus, ela é feita. Por quê? Alguém lembra de algum feito grande do povo hebreu? Quando nós falamos de ciência e filosofia, nós falamos de gregos e romanos, não é? Até da filosofia chinesa. A matemática cresceu na Grécia, no Egito, na Babilônia, na China, mas nada com o povo hebreu. Eles não inventaram escrita. Eles pegaram as coisas dos outros. Eles não tinham astronomia desenvolvida. Eram outros seres, outras pessoas, de outro grupo. Então, um povo pequeno, de pastores, que não tinha nada. E hoje, as leis civis são baseadas nos 10 mandamentos de Moisés. Você compreende a grandeza disso?
Um povo que não tinha repercussão nenhuma, que não fosse teológico. E depois Moisés traz a justiça, olho por olho, dente por dente, chamado pena de Italião. O que ela diz? Se o seu vizinho roubar a sua mula, você vai lá e rouba a mula do vizinho. Ou pega a sua de volta, não sei. Se o indivíduo matou a sua filha, você vai lá e mata a filha dele. Uma coisa muito doida, né? Mas a coisa foi mudando. Isso era a pena de Italião. Olho por olho, dente por dente. Vem o Cristo, pega esse povo que foi preparado para entender Deus, porque era o único povo monoteísta da Terra há 2000 anos, entende? Que acreditavam no Deus único. O resto era em vários deuses. Ora, vários deuses, todos eles pensavam do mesmo jeito. Não sabia o que era Deus, né? Então tinha um sacerdote que interpretava esse Deus. É um ser humano. Então ele falava assim, o Deus me falou para fazer isso. O pessoal acreditava ou não, a maioria acreditava se ele demonstrasse um certo poder. Eu fui chamado, vai um pouquinho de história, para frequentar o Zen budismo no Japão. Aí eu fui lá. O templo é uma coisa impressionante, maravilhoso. Aí não tem como você não pensar de onde é que vem aquele dinheiro. Mas assim, era uma coisa linda. Assim. Estacionamento, prédio, 5 andares, estacionamento subterrâneo, uma coisa maravilhosa. Pra vocês terem ideia, tinha tradução simultânea para 5 idiomas. Enquanto o homem falava lá. Aí terminou a colega que falava português, brasileira, mas japonesa. Era brasileira, mas filho de japonês, falava japonês como nativo. Falou assim, e aquele lá é um Buda. Quem falou? Ele. Aí eu não consegui ficar quieto. Eu falei assim, mas eu tenho muito mais aparência de Buda que ele. Raspar a cabeça, ficar assim. Eu falei, mas assim, em que momento? Não, ele reuniu o pessoal, o grupo dos sacerdotes aqui, e falou assim, eu me sinto iluminado. Eu me vi cheio das virtudes, eu tenho as 7 virtudes que Buda falou. Então ele foi considerado Buda. Ele é o nosso Buda atual. Olha, um pouquinho que você entende o comportamento humano, ele não estava nada para Buda, não. Mas tudo bem. Achei interessante isso. Mas aquele grupo, isso, olha, em pleno século XX, no ano de 2011, pessoas com formação superior, lotado, consideravam que o homem que se diz Buda era Buda. Então, vocês imaginam como é que era antigamente. Chegava um indivíduo e falava assim, olha, esse Deus falou para fazer isso. Era interesse próprio. Esse outro Deus falou para fazer isso. Então, você veja que foi feito um trabalho no povo judeu, para que um Deus tivesse uma coerência através dos vários profetas, dos patriarcas. Compreenderam a questão? E dali nasceu a base moral de toda a terra. Mas e para manter esse povo unido? Esse povo nesse direcionamento? Tanto é que o resto não foi assim. A China era politeísta, Grécia, os romanos. A principal acusação para a morte de Sócrates na Grécia foi que ele acreditava no Deus único e corrompia os jovens com essa ideia. Foi imputado a ele esse crime. Então veja que é uma questão bastante complexa para a gente entender. Quando nós falamos na oração inicial, se nós conseguimos enxergar um pouco mais, temos que ser olhos para aqueles que não enxergam. Temos que fazer isso com muito carinho. Que a doutrina espírita alarga o horizonte do entendimento, do amor de Deus, de uma forma muito profunda. Vocês compreendem? Só de entender um pouco mais, nós temos que colocar aquilo dentro de nós e espalhar isso para quem está à nossa volta. Não é forçando, nem gritando e nem dizendo que é melhor que os outros. Vocês compreendem? Não vou falar, eu sou um Buda. Fica mais fácil. Aí, que situação associada a isso está na responsabilidade que nós temos diante de Deus. Se pensarmos bem, vamos pensar bem aqui. Você convida uma pessoa para frequentar a igreja, não precisa ser o centro espírita, não, que é mais difícil, quando você fala que é espírita, vocês vão correr, né? Mas você convida alguém para frequentar a igreja qualquer. A maioria vai de bom grado? Eles gostam de ir? Por quê, né? Aí você fala, mas você acredita em Deus? Acredito. Você ora? Oro. Mentira. Ora mais ou menos, né? E se você ora com fervor, Deus penetra em você, as boas vibrações penetram, você tem vontade de procurar Deus. Então, por isso que eu disse que não é verdade. Qualquer que seja a religião, é difícil.
Compreendem isso, né? O santo espírito também é complicado. Vamos pegar 1 hora do seu tempo na semana, 24 vezes 7, dividido por 24 vezes 7, 1 hora da semana, para a gente falar de Deus. Façam o teste, vocês vão ver quantos que vão arrumar 1 hora na semana para falar de Deus. Ah, não tem tempo. Ah, não posso. Marca na casa da pessoa ou na sua. Acontece alguma coisa, nunca vai. Eu estou falando bobagem? Não. Vocês compreendem isso, né? Então, vocês acham que, em termos mentais, a ligação dessa humanidade, nesse momento, com Deus, ela é forte ou fraca? Dá para concluir que é fraca, não é mesmo? Vocês entendem, então, quando que a gente dá aquele passo nesse tanto de vibração pesada que nos envolve para nos aproximar de Deus, nós não devemos nos considerar melhores nunca. Porque sempre há superiores e inferiores, mas mais responsáveis e mais piedade para aqueles que não conseguiram a alegria de uma oração sincera, a alegria da compreensão da palavra de Jesus. Enquanto que para nós espíritas, como eu costumo brincar, todos nós teríamos que ser categorizados como esquizofrênicos. A gente fala do nosso lar como se fosse uma cidade real, em cima do Rio de Janeiro, que nós nunca vimos. A gente fala do André Luiz como se fosse amigo do peito, próximo, Andrezinho, né? A gente não chama o Emmanuel nem de senhor, fala o Emmanuel. Tamanho grau de intimidade, né? O Chico, o mineiro do século, a gente chama de Chico. Então, assim, nós sentimos essa intimidade natural, nós acreditamos no mundo espiritual e nós falamos desse mundo espiritual com naturalidade. Quando você vai falar para algumas pessoas, elas não compreendem isso. Mas para nós, aquilo cala na inteligência, por causa de sentimentos subjetivos, que a ciência somente agora, através da estatística, está mostrando a realidade. Estatística. Eu tenho os artigos, já falei. Foi mostrado a existência científica da reencarnação há cerca de 20 anos. Foi mostrado que oração ajuda as pessoas. Contei para vocês já o caso. Fizeram trabalho nos Estados Unidos. Vamos orar pelas pessoas. Na verdade, começou na Inglaterra. Pegaram uma ala do hospital e colocaram as pessoas para orar numa ala de UTI. Eles melhoraram muito. Aí alguém falou assim, não, mas ali é porque pega mais sol. Mudaram a ala. Para outro lado. Teve melhora do mesmo jeito. É para ser, o indivíduo está na UTI, meu filho. Mas tudo bem. Aí, nos Estados Unidos, botaram um grupo para orar pelas pessoas doentes. Elas melhoraram. Também reclamaram. Falaram assim, quando ela sabe que está orando, ela se sente melhor. Só isso, já era para dar um estudo, mas tudo bem. Aí o indivíduo pegou, colocou vários grupos espalhados pelos Estados Unidos, com pessoas diferentes, que orariam em determinado horário para um determinado grupo. Ninguém sabia quem estava orando e quem era o grupo. E dá os mesmos resultados do efeito da oração. Não explicou como. Só explicou, a oração melhora as pessoas, inclusive de problemas físicos. A ciência, estatisticamente, explica isso. Por quê? Em termos qualitativos, quem explica é o Espiritismo. Através do fluido cósmico universal, não comprovado pela ciência, dos chamados fluidos magnéticos, eletromagnéticos, através da força do pensamento, que André Luiz chama de raios mentais dirigidos no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, nós já temos um estudo naquilo em que a ciência está começando a desenvolver. Isso foi suficiente para entender a responsabilidade do espírita perante a sociedade? O espírita verdadeiro? Então, ide e pregai. Vamos pregar, mas é pregar pelo exemplo, pela paciência. Só o comportamento do espírito. E nós vamos lembrar do Chico, repetindo uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, a tranquilidade diante das tormentas do mundo já é felicidade. Então, você passar pelos problemas em paz, você já dá um exemplo imenso para quem está te vendo. Você dá um exemplo para quem te conhece. Fala, mas por que tanta tranquilidade? Certeza do mundo espiritual. Certeza que Deus me protege. E se eu não tenho nada disso? Qualquer coisa que me aflige, eu vou agir
pela pena de talião. Aquele que me fez mal tem que receber o mal também. Vocês compreendem? Então, esse entendimento, nós temos dentro de nós, ao longo do tempo, no processo evolutivo, a tendência de olho por olho, dente por dente. E agora nós somos convidados a amar aqueles que nos fazem mal. O Chico deu o exemplo, né? Nos contam, através de alguns companheiros, principalmente lá da região de Uberaba, o Chico desencarnou, é claro, assim como Bezerra de Menezes, Herculano Pires, Eurípides Barçanufo, foram convidados, evidentemente, por merecimento para as zonas superiores. O Chico falou, não, eu fico. Bezerra falou, também eu fico. E o Chico explicou por que ficaria. Ele falou, eu sou muito devedor das pessoas que me perseguiram, porque foram as perseguições delas que me fizeram pensar sobre mim e me fizeram crescer. É que coisa bonita. Então, enquanto tiver um sofredor aqui na Terra, eu vou estar aqui ajudando. É uma coisa maravilhosa isso. É um entendimento diferente, porque não é entendimento do enfrentamento nervoso contra as pessoas, mas aqueles que não veem o que a gente vê, como é que nós vamos exigir deles comportamentos sublimados, sendo que a gente vendo ainda não tem? É uma questão de trabalho íntimo. Tem que ser feito aos poucos. Nós não mudamos de uma hora para outra, não tem como. Para desentortar a gente vai ser complicado. Então eu vou cair, mas a questão é levantar sempre, não desistir, se colocar em sacrifício em favor do próximo. Falamos essa situação toda aqui, voltamos. Por quê? Porque era normal que o judeu odiasse o samaritano. Para eles era virtude. Vocês entendem? Eu falei para vocês que eu recebi um pessoal em casa, daquele pessoal que vai domingo, em casa, é testemunho de Jeová, vai domingo. Aí entraram duas senhoras e um rapaz. Entraram, senta, conversa, e fala de Deus, gosta de Deus. E qual é a religião do nosso irmão? Espiritismo. Só isso aqui. Antes, eles tinham pedido copo d'água. O menino não tinha bebido, o menino parou. O menino estacou. A criança, os outros assim, e a mãe bebe. A mãe bebe. Ficou uma coisa muito engraçada. Mas esse menino, para ele chegar àquele comportamento, imagina o que ele ouviu falar de espírito. Ele falou, estou na casa do capeta, coitado. Na cabeça dele, ele não tinha outra coisa. Então, para aquele menino, para acompanhar a mãe naquela idade, se considerava muito virtuoso, inclusive entre os que estavam com ele. E desde cedo, ele aprendeu que ele não deve gostar de determinados tipos de pessoas. Enquanto que o Cristo que eles estavam pregando ensinou a amar todos indistintamente. Veja como que é complicado entrar em nós o conhecimento do Cristo. É difícil. Né? Ele bebeu meio copo d'água, achei um herói, menino. Porque pelo que ele recebeu de informação do Espírito, Espírito devia ser um ser doido. Ele deve ter olhado para mim, deve ter visto um chifre, né? Que fui ficando vermelho, deve ter dado aquela situação toda. Porque falar que é espírita, o indivíduo fica desesperado, ainda mais em determinadas situações. O pessoal fala, mas hoje em dia? Hoje em dia. Quantas pessoas já receberam benefício do espiritismo na vida? E dos próprios espíritas, e mesmo assim duvido. É interessante isso, é muito interessante. Acho que eu estou repetindo, mas foi um caso muito interessante. Uma estagiária minha de muito tempo atrás, em Uberlândia, foi falar, você é espírita e eu estou com problema com meu irmão está doido e não tem ninguém que consegue ajudar meu irmão. Já passou por psiquiatra, passou por psicólogo, meu irmão está louco e o padre acha que é demônio. E a gente não sabe o que fazer, minha família é muito católica, mas eles aceitaram que eu falasse com você. O que pode ser feito? Eu falei, olha, eu vou falar lá com o pessoal de Uberaba, eu conheço, dona Dalva, e hoje ela está no... Olha que interessante, né? Ela foi fundadora de um asilo para quem tem demência, e hoje ela está internada lá com Alzheimer. A dona Dalva foi a dirigente da reunião mediúnica que o Chico e o Valdo Vieira frequentavam, na Comunhão Espírita Cristã.
Eu conversei com ela, ela falou assim, não, pode mandar o menino aqui, eu vou falar. Me passou os dados, eu passei para eles, e o menino foi lá e ficou 1 ano internado no Hospital Espírita de Uberaba. E o menino melhorou. O menino melhorou. O menino melhorou, eu fui falar para ele, aí, seu irmão, ele melhorou, tá bem, mas que bom, né, que o espiritismo fez. Não, a gente não aceita que foi o espiritismo. Eu, como assim? Não, lá em casa já ficou decidido, meus pais, que nós não vamos falar isso para ninguém, que não foi o espiritismo que melhorou ele, foi Deus, e, e a gente não vai só tocar mais nesse assunto, até peço que você não toque mais nesse assunto e não fale para ninguém que meu irmão ficou num hospital espírita. Ok. Recebeu as bênçãos da doutrina, com o trabalho da doutrina, tendo recebido isso, foi embora. Tive pessoas que a gente levou para o centro espírita, acompanhando, buscando em casa, porque estava passando situações muito difíceis na família. Levávamos, conversávamos. Mais de 1 ano. A situação em casa melhorou, sumiram do centro. Nem falar mais. Até que não foi bem nunca mais, porque aí quando dá os probleminhas, corre o centro espírita para tomar passe. É interessante isso. Então a nossa relação com Deus e a relação com a verdade, ela é fraca dentro de nós. Ela não é forte, não. Ela é sutil. Quando nós falamos convidar alguém para ir para o centro, convidar alguém para dar 1 hora, quando dá 1 hora, 2, nós percebemos esse estudo natural que a gente faz do comportamento humano, porque a psicologia ela é fantástica de ser estudada, porque basta você olhar o ser humano na rua, senta ali e fica olhando, que você vai aprender um pouco sobre o comportamento humano, o jeito de andar, o jeito de falar, se a pessoa está ansiosa, se está desesperada, como é que ela fala. Você consegue enxergar ali, pelos trejeitos dela, quanto que ela mexe, quanto que a voz dela sai alta, quanto que sai baixa, tudo isso você consegue pegar algumas informações. É um estudo da psicologia universal. Por isso que Kardec falou, a Sociedade Espírita de Paris, fala Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e de Psicologia. Porque é a psicologia do desencarnado. Ora, a gente era desencarnado, reencarna, a psicologia continua. Então, estudar a psicologia. Então, nessa psicologia, nós vamos olhar assim, em relação às pessoas. Eu participo dos estudos, eu vou na igreja, mas mais de 2 vezes é demais. Ainda bem que Deus não esquece da gente, né? Porque se ele achasse que fosse demais olhar por nós mais do que 24 horas por dia, então a coisa ficaria complicada. Então são coisas que a gente não se dedica com coerência. Isso tudo a gente está falando para perguntar, nós poderíamos exigir coerência dos judeus e dos samaritanos? Difícil. Hoje nós não fazemos. Então Jesus tratava com esse povo. E Moisés tratou com um povo pior até. 4.000 anos, significa 2.000 anos quase antes de Cristo, Moisés estava ali tratando com aquele pessoal. 2.000 anos, se você for ver a evolução moral deles, quase nada. Porque o Cristo fala, né, que vocês mataram os profetas, né, aqueles que estavam ali. Nós já comentamos sobre isso. Então, era esse o pessoal que ele falava. Então, imagina o Cristo, com toda aquela sabedoria, tinha que ter mais didática do que qualquer professor que já existiu na face da Terra. Ele foi o psicólogo das almas, o médico das almas e o grande professor de moral, porque até hoje só ele ensinou verbalmente e exemplificou completamente. Ninguém fez isso. Buda não fez, Confúcio não fez, nenhum santo fez, só o Cristo fez isso na Terra até hoje. Então, era necessário passar por Samaria. Então, esse quarto versículo teve toda essa introdução aí que nós falamos. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. José do Egito. Não sei se vocês lembram da história. Filho de Jacó, José foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito. Depois ele levou os irmãos para o Egito e eles ficaram 400 anos no Egito. Tá? E ali estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Aqui eu vou ter que parar para comentar outros detalhes que nós fizemos de forma geral semana passada. Como é que Jesus cansa? O que Jesus cansou? Ele estava num corpo material. O corpo material cansa. Entende? Se Jesus cansou, a gente não pode cansar?
Então, nós também temos que saber discernir entre o que fazer e o que descansar. Eu falo isso para mim mesmo. Eu não sei descansar até hoje. É um problema sério. Muito provavelmente por esse desequilíbrio, hoje eu tenho dificuldades de manter a concentração por um bom tempo, de ter leituras, né, com as dificuldades das aulas presenciais, porque eu não conseguia descansar. E você vai falar, que bom que foi assim. De certa forma, sim, mas foi processo obsessivo. Porque o professor fala, descansa não, você tem compromisso. Você fala, tem mesmo. Eu sou endividado, sou mesmo, e trabalho. Quando vê, você perde a saúde. Entendeu? Então, até essas questões que nos parecem virtudes, quando em desequilíbrio, geram problemas. Então, eu considero que eu sou o grande culpado do que acontece comigo, de não conseguir dar as aulas presenciais e ter dificuldade de concentrar, pela falta de equilíbrio, até, vamos chamar, sentimento de culpa, né, do passado, remorso que a gente traz, e aí a gente se sente naquele dever de trabalhar sempre, né? Só que sem o descanso não tem como, falta de interpretar direito as Escrituras. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Já tinha andado muito, né? E era isto quase a hora sexta. Aí nós falamos, a hora sexta, a primeira hora começava às 6 da manhã, 12 horas, o dia, tá? O dia. E estava ali a fonte de Jacó. Beleza, está lá na fonte de Jacó. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Ó, a gente costuma dizer que nada acontece por acaso, não é? Você acha que essa mulher foi lá ao acaso encontrar Jesus? Foi, está tudo preparado. Jesus já conhecia essa mulher, já sabia o que ela pensava, como que era a vida dela, e ela teve o merecimento de encontrar Jesus. Olha que benção. Encontrar Jesus, qualquer um. Interpretar Jesus. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aí, ali ela já vai entender a situação. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E ele ficou sozinho. Ninguém para fazer companhia, né? Ele foi fazer bagunça, certeza. Para ficar longe de Jesus, queria fazer coisa escondida. Não, brincadeira, tá? Mas não é interpretação, foi só brincadeirinha. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela já sabia que não era de lá, já sabia pelas vestes, pela aparência, que era um judeu, não era samaritano. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Entenderam a questão? Tá, ficou de mal. E lá a coisa era séria. Ficou de mal durante centenas de anos. Ficou de mal, não falava. Né? Não é igual criança. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, ou seja, se me conhecesse, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. A água tem um significado muito importante, inclusive para nós, não tem? A gente costuma levar água para ser purificada no centro. É bom? É um trabalho que você tem muito ectoplasma, muita gente ajudando, os espíritos pegam ali aquilo que é importante para a sua família, vem o seu mentor do lar e coloca o que é necessário para você. Se eu orar em casa, também. Mas por que no centro é melhor? O Kardec falou isso. A mediunidade, como associando muita gente, é como se fosse pilha. Colocado, quanto maior a quantidade, maior a energia. Concorda? Então, quando você tem mais gente, aumenta a chance de você ter mais qualidade em relação aos fluidos que são colocados ali. Já teve casos interessantes da água fluidificada que a gente sente o cheiro daquilo, do medicamento que é colocado. Já senti o cheiro, já teve alteração de gosto devido ao medicamento que é colocado lá. Então, sim, é bem importante. Tirar a tampinha. Aí eu pergunto se ele consegue colocar coisas fluidificadas na água, se a tampa atrapalharia, entendeu? Aí já é outra história, só para pensar mesmo, não é crítica não. Será que precisa tirar a tampinha? Vocês entenderam a questão? Não há necessidade disso, porque é bem espiritual, né? E essa parte espiritual atravessa a matéria. Né? Talvez seja até bom tirar a tampinha, vai que tem uma coisa materializada, não é mesmo? Então tira as tampinhas, faz o que quiser, não tem problema, o importante é a fé. Acreditou ali, já ajuda muitos espíritos.
Você toma água já acreditando que vai melhorar, a água pode não ter nada, que é o efeito placebo. Você vai melhorar, porque você joga, e o André Luiz explica isso, você faz com que o seu pensamento se volte para você mesmo e você melhora suas próprias células. É a autocura. E a cura, de fato, ela existe, mesmo com medicamento, quando você aceita. Porque se você não aceita o medicamento, ele praticamente não age para melhorar. É impressionante essa questão, né? Também, estatisticamente falando, as pessoas que acreditam em Deus e que são levadas à internação ou àqueles cuidados paliativos de pessoas que estão no hospital esperando morrer, as que acreditam em Deus e têm fé, a estatística mostra que os medicamentos fazem mais efeitos, elas obedecem mais os médicos e elas não são revoltadas. E acontece o contrário com o resto. Então, elas até ajudam. Tem relatos em que as pessoas com fé, elas acabam ajudando as pessoas sem fé, que estão lá naquele mesmo local, esperando para morrer, nos cuidados paliativos. Então, é impressionante como que a vida espiritual, ela está à nossa volta, né? A gente ainda não tem a capacidade de enxergar. Mas a mediunidade vai se alastrando. E aí, daqui a pouco, nós vamos ter crianças nascendo já vendo espírito, naturalmente. As crianças veem espírito, normalmente, até os 7 anos. Elas não sabem diferenciar uma coisa da outra. Me perguntaram, o pessoal do Centro Espírita lá de Palmas, olha, tem um menino assim, ele está vendo espírito. E? Não, a gente não sabe se o espírito é bom. Ora, se o espírito for ruim, vai embora. É bem simples, a oração é fundamental. Se ele for bom, ele permanece. Nós oramos, ele ficou. Então, tá bom. Então deixa o espírito lá. Não, mas ele falou que a cara dele é de sério. É um menino de 8 anos interpretando o semblante de um adulto. Aí já entra a lógica. O que o menino acha não tem tanta importância quanto a oração com fé, concorda? Agora, o menino vê. Muitas vezes, eu ouvi falar daqueles amigos invisíveis, invisível para os outros, para a criança não. E eles existem. É interessante isso. Porque a criança fala, é fulano assim, quando... Nossa, meu avô, entende? Acontece isso várias vezes. Então, a espiritualidade, nós estamos chegando a ela cada vez mais, a cada nova geração, nós temos os médiuns enxergando, ouvindo o mundo espiritual. Porque está escrito pelo Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí não é pelo Allan Kardec, né? Ele compilou. Mas ele também falou isso, que a evolução, ela corresponde lá e cá. Quando a gente está aqui, nós estamos trabalhando. E a nossa família espiritual olhando por nós. A gente desencarna e vai para lá olhar por eles. Aí, como o Adriano perguntou vez passada, tem a intercessão, viu, Adriano? Fica lá um tempinho junto, uns 30 anos, o tempo lá passa diferente para a gente. Não é como aqui. Então, 10 anos lá, a sensação de tempo é bem menor que 10 anos aqui. Eu falo, nossa, tem 100 anos lá. Aí a sensação de tempo não é de 100 anos, sabe? Sensação menor. A sensação do tempo é que determina o tempo, para nós mesmos. Então, o tempo é derivado pelo pensamento, por exemplo. Vocês já perceberam, né, que em momentos que a gente está bem, está tranquilo, a gente não vê passar, porque a gente para de se preocupar com o tempo. E aí ele perde sentido. E quando a coisa não anda, a gente se preocupa com o tempo. E quando você se preocupa com o tempo, você começa a pensar nele. Então dá aquela sensação de eternidade. Por isso que o Kardec explicou que para aqueles que sofrem, né, parece que é uma eternidade. Porque ele está sofrendo, ele está preocupado com o tempo. Quando que isso vai passar? Enquanto para aquele que está feliz, ele não quer que passe. Então ele não preocupa com o tempo, ele vai vivendo. A questão do tempo está associada ao nosso pensamento. Para os bons espíritos, o tempo passa de uma maneira assim, que a gente não entende. Como falou alguém, eu não me lembro quem, que para Deus, presente, passado e futuro é a mesma coisa. Porque Deus é felicidade absoluta, perfeição absoluta. Com certeza ele não sofre nada com o tempo. Né? Nem assim, quando é que meus filhos vão me procurar? Nem com isso. Né? Cabe a gente procurar nosso Pai. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então, aí nós lembramos, né? A cabeça dela é material, né? Eu vou te dar uma água que você não vai ter sede. Né? Você me pede a água, eu te dou uma água que você não vai ter sede, mas você não tem nem como tirar a água. Então, ele não estava falando da água material. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e ele mesmo dele bebeu, e os seus filhos, e o seu gado?
Então, Jesus é criticado pelos judeus por causa desse tipo de fala. Ele diz, eu sou o Messias. É interessante isso. A pessoa muitas vezes fala assim, olha, eu sou bom em basquete. Oh, mas é mentira. Não, ele é bom em basquete. Ele não está sendo mentira, ele está falando, olha, eu sou bom em basquete, entendeu? Ali Jesus está falando, eu sou o Messias. Ah, vaidoso. Mas, veja bem, ele fazia milagres, curava os outros, o povo não acreditava. Então ele falava, eu sou o Messias. Aí ela vai e questiona, você é maior até do que Jacó, nosso patriarca, pai de José? Que era o entendimento que ela tinha. E Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Fato, né? Mas aí ele está falando das coisas materiais. Gente, isso aqui é de uma profundidade. Então vamos lá. O indivíduo começou num vício qualquer. Pode escolher fumo, álcool, droga, qualquer um. Tem algum aí de preferência? Não? Fumo. O cara começou a fumar. Todo mundo sabe, ou se não sabe, vai saber agora, que o indivíduo começa a fumar não é porque o cigarro é gostoso. É o desejo de chamar atenção para ele. Está demonstrado. Porque basta você pegar uma pessoa que nunca fumou e bota o cigarro na boca dela e fala assim, nossa, que gostoso. Não tem isso. Então ela entra para fumar através de um efeito psicológico, de se sentir bem consigo mesmo e as pessoas olharem para ela. À noite, então, é maravilhoso, porque tem até a luzinha chamando atenção para você no escuro. Está entendendo a questão? Aí, no que ela começa a fumar aquela coisa ruim, ela costuma e chega a matar as células sensitivas da traqueia. O tecido muda, chamado metaplasia. Tecido que era um tecido mucoso, né, de células caliciformes e ciliado, passa a se tornar um tecido similar à da pele. De tanto que a fumaça chega a matar esse tecido das vias aéreas. Aí ela começa a fumar e começa a gostar disso, certo? Isso significa que ela continua fumando, não é? Ou seja, daquela água que ela está bebendo, ela continua tendo sede. Entende a situação? Então vamos pegar isso para todas as coisas materiais. Tudo que é material e não é espiritual, a pessoa tem sede, volúpia. Então ela compra algo legal da tecnologia. Se tem dinheiro, ela vai comprar outro. E algumas contam a vantagem. Tudo que eu tenho é da Apple. Ô louco, tem que ter bastante dinheiro. Para umas pessoas que têm bastante dinheiro, isso é normal. Mas para umas pessoas que têm dificuldade financeira, é complicado, né? Ah, tudo que eu tenho é da Samsung. Dando um exemplo. Ou eu tenho o desejo de ter algumas coisas e você continua tendo sede daquilo. A volúpia, a avareza não é a sede do dinheiro constante? Você compreende? Então veja o que Jesus falou. A essa água material, mesmo ela matando a sua sede, tudo que é material você volta a ter sede. Mas da água que ele vai dar, do ensinamento, que é espírito, você não volta a ter sede. Compreende a questão? Então, quando eu troco a parte material pela espiritual, eu passo a não ter sede. Aí a mulher acreditou nele, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. E ela continua com o pensamento material. E não vem aqui tirá-la. Imagina, todo dia tinha que ir lá, botar o balde, levar para casa. Gente, tinha chuveiro elétrico em encanamento? Não tinha. Tinha latrina? Não sei. Onde é que eles faziam as necessidades? Nunca ficou claro aqui na Bíblia. Onde é que eles faziam as coisas deles. Mas devia ser num cantinho, devia ter um cantinho lá, né? Ou lá no quintal da casa, vai saber. Ou eles faziam um buraco e enterravam. Não sei se tinha poço artesiano naquela época. Pelo menos ali no povo hebreu. Aí, ela tinha que fazer isso. Já estava já com interesse, né? Me dá essa água aqui que eu não volto aqui mais. E disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Aí que começa o processo que ele vai tocar o espírito dela. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E o que agora tens? Então, até naquela época já tinha gente juntada. E o pessoal critica hoje. Como é que era o casamento na época? Era pessoal da mesma idade? Não, era o homem idoso com a mulher nova, não era assim?
A chance, então, do homem morrer era grande, né? Entenderam a questão? Por quê? Porque ele é mais velho, mais doente. A expectativa de vida no Brasil, na década de 80, era 65 anos de idade. Como é que era lá naquela época? 40, 45. Então, morreu o marido, ou por algum motivo, foi perdendo o marido. Por que a gente sabe que... Por que eu estou falando que morreu? Porque Moisés falou que se você for abandonar a sua esposa, dê-lhe carta de desquite. Então ela seria desquitada. E ninguém podia pegar a mulher desquitada. Ninguém queria pegar a mulher desquitada. Então, para ela ter 5 maridos, porque provavelmente morreu, entendeu? A questão? Era a conclusão que a gente vai tirar. Ou ela era tão legal, tão gente boa, que meio desquitado o pessoal queria. E ela foi mandando os caras embora. Esse, então, ela resolveu não casar. Imagina, falou, vou casar, eu morro de novo. Imagina que a cabeça dela já tinha um raciocínio assim, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí voltamos àquela conversa. Na época, então, profeta não era uma coisa assim tão, né, fora do comum. É profeta. Por quê? Previu e viu aquilo que eu não vi. Ora, isso não é um lado espiritual? Eles acreditavam? Como é que ele ia ver materialmente? Jesus era de fresh? Correu lá, voltou. Entendeu? Foi emancipação da alma. Enxergou tudo. Já sabia de tudo. E ela acreditou. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus não falou isso. Mas como ele é judeu e está indo para lá, ela interpretou isso. Porque você está indo para a Judéia, você está dizendo que é lá que vai adorar, mas nossos pais adoraram aqui. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, vai chegar o tempo que você vai adorar em outro lugar. É aquilo que nós gastamos um tempo falando, o pessoal que veio do mundo espiritual, né, os degregados de capela. Se você se melhorar, você vai adorar lá no paraíso, que é o planeta da qual você veio. Vós adorais o que não sabeis. De fato, né? Ela conhecia Deus? Ela sabia o que ela estava adorando? Ou foi uma questão de criação? A maioria do pessoal que tem religião no Brasil é o quê? Católico. A maioria foi à igreja? Só para ser batizado quando era criança. Porque o pai brigou. Aí você pensa numa situação assim. Naquela época eles eram criados de um modo, então eles eram obrigados a adorar. Ela não sabia nem o que ela estava adorando. Jesus está chamando a atenção disso. Nós sabemos o que nós adoramos? O quanto nós conhecemos a Deus. Você tem um pai amoroso que dá vida e é tão poderoso, nós não deveríamos passar a vida inteira procurando adorar esse pai e compreendê-lo? Falta-nos essa coerência. Por isso que nosso egoísmo é tão grande. Porque a gente pensa na nossa sobrevivência, nas coisas que nos interessam. Nós não pensamos na parte espiritual ainda profundamente. E essa passagem é uma passagem assim, tem a parte material, a água. E tem a parte espiritual, a água viva que ninguém mais terá sede, que é o conhecimento que Jesus nos traz. Então isso nos chama a atenção. E conviver com isso. O André Luiz fala no livro Mecanismos da Mediunidade sobre a influência que a nossa conversa, a nossa mente tem num grupo de pessoas. Ali, a gente chama atenção nos estudos, conversa com as pessoas assim. Se você está num grupo de pessoas, não precisa ser piegas, mas se você puder pegar a conversação e levar para Deus, vai ajudar muito quem está ali. Se a pessoa te reclama de alguma coisa, não precisa ir contra ela ou achar que ela não deve reclamar, deixa a pessoa desabafar, mas tenta colocar a vontade de Deus ali, um raciocínio bem claro, né? Eu costumo, há um bom tempo, falar por esse raciocínio. Quem é meu patrão? É Deus. Ah, mas você é funcionário público, não é o presidente da República? Ele só está lá porque Deus quer. Você entende a questão? Meu patrão mesmo, meu senhor, meu pai, é Deus. Falar, mas você vai perder seu emprego. Se for da vontade de Deus e não for por falta de merecimento meu, ele arruma outro. Não é não? Mas a gente não costuma ter esse tipo de fé não, né? Vocês compreendem a questão?
E quando Jesus fala assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, olhai as avezinhas do céu, olhai os lírios do campo, compreende? Não entra. É lindo, né? Ler, mas não entra. Não entra porque o nosso egoísmo é uma casca muito dura que faz a gente pensar só na gente. Vamos lembrar, fazer um raciocínio aqui em relação a isso. Vamos lembrar dos apóstolos, quando Jesus mandou os apóstolos para falar para o povo de Israel, vocês lembram? Não leve bolsa, não leve dinheiro, falou assim. Então, aquele que trabalha para Jesus não deve pensar nas coisas materiais, certo? Como que as pessoas não entendem que você tem que entrar numa igreja e tem que pagar por isso? Foi duro, né? Mas eu tinha que falar. Eu não posso esconder para ser um bom político, porque, como eu falei, meu patrão está lá em cima. Então, veja que não é algo para se pensar. Se o Cristo fala, você vai em meu nome, mas vai sem nada, por que eu estou exigindo das pessoas que eu vou pregar que elas paguem para eu sobreviver? Só um questionamento, não vou julgar. Cada caso é um caso, mas vamos pensar bem nisso. Então, você vê que o conhecimento que está aqui claro, ele é direto. Isso é bem direto, não é? Não penetra. E eu tenho mais interesse em ouvir os outros do que em interpretar o Cristo, porque eu dou mais atenção àquilo que me fala com veemência do que no raciocínio que me leva a aproximar de Deus. Então, eu penso mais na minha sobrevivência material do que na sobrevivência espiritual. Não é que eu tenha coragem, mas eu já pensei várias vezes, né? Teve um tempo que eu não tinha estabilidade no emprego, dava aula em escolas particulares. Se ficar sem emprego, procuro outro. Se não der, procuro outro. Se não der, vou para debaixo da ponte. Se morrer, feliz que eu estou, porque aí eu não vou precisar mais de comida, não vou precisar mais de dinheiro, estou bem. Mas é um raciocínio. É um raciocínio. Ele entrou em mim? É a questão. Eu teria coragem mesmo? Vocês compreendem a questão? Ele entrou, eu não sei, eu não passei por isso. Mas olha só que coisa interessante isso, em relação a essas coisas. A gente aprende, mente. Nossa, faz sentido. André Luiz faz sentido, Emmanuel faz sentido, Jesus faz tudo sentido. Só que ainda não entrou aqui, né? Entrou no raciocínio, mas o sentimento ainda não absorveu aquilo. Quando o sentimento absorve aquilo, aí ele escorre pelas mãos na ação da caridade. Então veja que aquilo que o Kardec fala, que os espíritos falam, é uma questão de evolução. Uma vez o Raul Teixeira falou assim, deixa o conhecimento entrar na sua mente, aquecer no coração e escorrer pelas mãos em forma de ação. Que é um processo. Primeiro eu aprendo, coloco o meu sentimento, tento entender o que está acontecendo, a minha relação com o que eu estou aprendendo, a minha coerência, e aí eu preciso trabalhar. Isso leva tempo. Eu vou parar aqui. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa é uma explicação meio complicada. Por que a salvação vem dos judeus? Você vê que ela nem foi contra, ficou quietinha. Jesus, evidentemente, se eu ouvir Jesus falar, você imagina o amor dele para aquela criatura, que essa criatura estava sentindo ali na hora. É algo maravilhoso. Então, a gente precisava ter falado no geral e ter voltado, tá? Nesse ponto, ok? Então, vamos terminar o nosso estudo de hoje e que Deus nos abençoe. E aí, pode vir fazer oração para nós. Obrigado. A Fera fazer oração de novo. O pessoal que gosta de fazer oração, eles chamam sempre, né? Ah, eu gosto. Eu acho que esse é uma crítica. Obrigado, meu Mestre Jesus, por este estudo de hoje, por tudo que ouvimos aqui hoje. Obrigada, Senhor Jesus, por nos ter concedido esse estudo, essas palavras, que a gente possa levar para a nossa semana, para o nosso dia e para a nossa vida. Obrigada, Jesus, por os bons espíritos terem nos acompanhado nesse estudo, por não ter nos acompanhado hoje. Obrigada, Senhor, por este domingo,
Que o Senhor abençoe a cada um que ouviu essas palavras, que possamos levar para a nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Obrigada. Amém. Tchau, gente. Até domingo que vem.